Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meu Mundo Otaku. Meu nome é Wellerson, tudo certo com vocês? E estamos de volta para continuar a nossa jornada, né, aqui no mangá de Yu Yu Hakusho, desta vez para comentar sobre a segunda grande saga deste mangá, que é a saga do Torneio das Trevas. E se você não assistiu a segunda parte, né, da saga do Detetive Espiritual, que eu dividi em duas, eu vou deixar no card aqui para tu ver, tá bom? Porque é meio que necessário, caso tu esteja acompanhando aqui esse quadro, tá? Então nós continuamos a partir do momento em que finaliza a saga do Detetive Espiritual que eu comentei no vídeo parte 2, beleza? E vamos lá porque tem bastante coisa pra comentar aqui nessa saga do Torneio das Trevas, que, meus amigos, que saga sensacional. Eu tinha me esquecido bastante coisa, né, as lutas, os personagens, e eu tinha esquecido como era interessante, como era legal essas lutas, né, pra gente conhecer os personagens, as habilidades, a evolução deles também, então tem bastante coisa pra comentar aqui. Eu acho que esse vídeo vai ficar bastante longo, eu acho que o segundo já ficou longo o suficiente, esse daqui talvez fique bem mais, porque é muita coisa, e eu tô resumindo ainda, não quero trazer tudo aqui, porque, bom, a minha maior experiência é lendo, né, então eu só quero compartilhar com vocês alguns pontos interessantes, mas vamos lá porque tem bastante coisa e a gente já começa com a inserção ali dos personagens principais indo para o local onde vai acontecer o grande Torneio das Trevas. E a primeira coisa que a gente precisa saber, que é interessante, é que esse torneio ele foi criado por seres humanos que são ricos e usam isso como uma forma de entretenimento, basicamente aquela parada que acontece com o Round 6. E esse começo é muito interessante, é muito legal para vermos a evolução dos personagens, porque basicamente a gente teve uma espécie de time skip ali, tá? Do final da saga do Detetive Espiritual para esse começo, esse início da saga do Torneio das Trevas, a gente teve um pequeno espaço de tempo ali que foi em off, que a gente não acompanhou, mas que dá para perceber que teve uma evolução ali dos personagens. E é muito interessante a gente ver isso, porque eles ingressam nessa nova jornada do torneio e eles estão bem mais fortes. E com o tempo, né, com o passar dos capítulos, nós vamos presenciando na minúcia ali a evolução desses personagens. Mas de certo, uma das evoluções mais notáveis e mais interessantes é do Yusuke, e conforme essa saga vai avançando, a gente presencia cada vez mais a evolução dele, mas dá pra perceber que ele está bem diferente do que ele era na saga do Detetive Espiritual. Então isso é bem interessante, e nós temos um quinto membro, porque teve toda uma espécie de mecânica para funcionar, toda uma metodologia ali de como funciona o esquema do torneio, e precisam de 5 membros, cada grupo precisa de 5 membros, mas a gente tem um quarteto, né? E a gente lembra que no final da saga do Detetive Espiritual, o Toguro apareceu na cidade para convocar o Yusuke, e aí veio o Kuwabara, o Riei e o Kurama, mas faltava mais uma pessoa, e isso era uma das regras, e é aí que aparece o lutador mascarado, que a gente não sabe quem é ainda, mas nós vamos descobrir. E aí a gente descobre que o convite do Toguro não era exatamente uma carta direta para eles entrarem lá dentro, né? Eles precisaram de um desafiozinho extra ali, eles precisavam lutar com outros yokais para garantir a última vaga, porque algumas pessoas foram convocadas para estarem naquele local, né, que foram designados para ir, que é uma espécie de navio, e precisavam combater entre eles, e o vencedor iria ser o último grupo do torneio. Então o grupo do Yusuke luta ali, mas na verdade quem luta é o membro misterioso. E é interessante, funciona porque a gente conhece um pouquinho mais dele no que tange a falar sobre habilidades, né, porque a gente ainda não sabe quem é, mas vamos descobrir, tá? Mas a gente vê que ele é extremamente poderoso. E como uma boa saga de porradaria, claro que tem que ter os personagens B10, ali, os personagens fodões, e esses personagens seriam, né, os vilões, seriam os personagens que iriam contrapor ali os nossos protagonistas. E é interessante que a primeira aparição deles ali, a gente tem vários, e alguns a gente até nota que são figurantes, né, que são personagens mais do que secundários e que vão estar ali só para preencher um pouco de espaço, ou para denotar uma grande habilidade dos personagens principais, ou para causar o desenvolvimento deles, enfim. Mas tem alguns ali, principalmente a equipe Toguro, que são personagens que aparecem pela primeira vez para mostrar toda a sua força, toda a sua imponência ali, né, de batalha, de poder e tudo mais. Então é bem interessante essa primeira aparição pra gente já se situar ali no que nós vamos encontrar futuramente. E um ponto legal, que isso vem trazido lá da saga anterior do Detetive Espiritual, é a fama que o Yusuke tem entre os yokais, que não é muito boa, é uma má fama, que todo mundo sabe quem é o Yusuke agora, por conta dele ter derrotado o Lando naquele torneio da Genkai, e também ter derrotado o Suzaku, uma das 4 bestas. Então
Então, as pessoas reconhecem o Yusuke, sabem da força que ele tem por conta desses feitos, e todo mundo deseja ardentemente, né, de forma veemente, a morte do Yusuke. Então é bem interessante essa parte, porque ele já entra, né, com essa atmosfera toda hostil pra cima dele. Beleza, então a gente inicia a primeira etapa do torneio e, bom, tem muita luta, né, porque basicamente o arco é constituído por várias batalhas. Eu não quero ficar comentando cada uma aqui nesse vídeo, até porque não faz muito sentido. Novamente, reiterando, é mais a questão da minha experiência ali, tem um significado, né, mais forte eu lendo o negócio, e aqui eu só quero compartilhar com vocês, então eu vou tentar trazer os pontos mais fortes, né, os pontos que mais tiveram um grande desenvolvimento pra narrativa aqui nesse vídeo, tá, dessas lutas que aconteceram ali, tá, e a primeira grande luta a gente tem ali, que é a do Kuwabara, e ele já é derrotado desde o início, mas não se engane, não é porque ele é o humano ali que ele vai perder todas as batalhas, ele não é forte, nada do tipo, muito pelo contrário, ele é uma pessoa muito importante, é fundamental no time, e mais pra frente a gente vai ver isso, mas os pontos importantes que eu quero tratar é o Kurama e o Riei e as suas primeiras batalhas. A primeira batalha do Kurama na primeira etapa foi muito interessante para descobrirmos um lado dele que, assim, desde a primeira saga, a gente já meio que sabia, né, já ficava meio pressuposto ali, né, na verdade ficava implícito, melhor dizendo, mas agora na saga do Torneio das Trevas a gente percebe que esse lado foi mais atenuado ali na primeira saga, e aqui a gente percebe o quão insensível e frio o Kurama pode ser. E é interessante a gente ver esse lado do Kurama porque é uma metade dele, é um lado dele, a gente vai desdobrar um pouquinho mais sobre isso. E o outro ponto que eu queria comentar é acerca do Riei e as suas chamas negras mortais. Muito insano. Cara, o Riei nessa saga é simplesmente maravilhoso. Inclusive, o Riei é o meu personagem favorito de Yu Yu Hakusho, né? Eu acho que eu não tinha comentado isso ainda, mas nada melhor do que essa saga pra falar abertamente sobre isso. É o meu personagem favorito e um dos melhores de toda a história de Yu Yu Hakusho. E enfim, tem outros personagens que são bem legais, mas o Riei de longe é o que mais chama a minha atenção. Eu gosto bastante desses personagens que têm essa personalidade do Riei. Então, enfim, mas é bem legal a gente acompanhar esse desenvolvimento do Riei ao longo dessa saga do torneio. E após os outros integrantes do time Urameshi lutar, sobrou, claro, ele, o capitão Yusuke Urameshi, e ele vai lutar contra o Tio. Cara, eu lembrava desse personagem porque ele é um personagem muito marcante. É impossível esquecer do Tio. Você que já leu ou assistiu Yu Yu Hakusho, não tem como você esquecer desse personagem, porque esse personagem é muito engraçado, cara. Então, assim, essa foi a primeira grande luta que foi, claro, no começo teve uns poderizinhos ali e tudo mais, só que até o final da luta, né, quando vai chegando no finalzinho, foi uma porradaria de trocação sincera, sabe? Foi no punho mesmo, foi porradaria sincera. E eu achei legal. E não somente por esse aspecto da luta, mas principalmente por quem o Tio é. Ele tem toda aquela questão de ter um estilo bêbado, né? Então quanto mais ele bebe, fica bêbado, mais forte ele fica. E lembra um pouco o Rock Lee bêbado, né? Quando ele vai lutar. E quando ele tá bêbado, ele é mais forte do que quando ele tá sóbrio. Então tem um pouco dessa lógica com o Tio, é legal. E o personagem do Tio em si é um personagem muito legal. É um personagem que eu achei muito agradável. E a gente vê que mais pra frente ele vai aparecer de novo, não somente ele, mas outros personagens. E essa interação, essa conexão, esses laços, né, que o Yusuke vai constituindo, esse networking, né, é muito interessante e o Tio faz parte disso, então é bastante legal. Depois disso, o Yusuke vence o Tio e algumas revelações são tragas ali à tona, e a principal, por enquanto, é que o Riei e o Yusuke estão em condições precárias e eles não podem lutar. Ou seja, existem limitações ali, porque o Yusuke usou o Leigan, que agora ele pode usar 4 vezes, como eu acho que eu comentei nos últimos vídeos, e agora o Riei usou as chamas negras e ele não pode mais utilizar porque ele ainda está no processo de dominar essa técnica, então ele ficou impossibilitado de usar o braço esquerdo, ou foi o direito, não lembro, porque ele utilizou essa habilidade para poder vencer a batalha. Enfim, então acontece que tem 2 membros a menos aí para combater durante esse torneio. E vocês lembram do ovo do Yusuke, lá da saga do Detetive Espiritual? Ele volta aqui na saga do Torneio das Trevas. Mais uma vez batemos nessa tecla do ovo do Yusuke, né, que vai chocar e tudo mais. E agora está mais perto do que nunca, né? Está mais perto do que longe, né? Enfim, o ovo está prestes a chocar, o Koema vem ao torneio, ele vai para o torneio para falar isso pro Yusuke, né? O Yusuke esqueceu completamente do ovo, obviamente, mas o ovo ainda continua em ascensão, ainda é um grande foco, e ainda nessa saga nós vamos ter mais informações sobre ele.
A segunda etapa inicia, e aqui é bem curto, na verdade, esse momento. Nós temos mais uma questão ética, né, vamos dizer ali, um médico que faz uns experimentos com pessoas ali e tudo mais, e basicamente os nossos personagens principais vão enfrentar eles, porque eles tiveram seus corações e suas mentes manipuladas, e tudo isso eles fizeram, né? Eles aceitaram essa espécie de experimento de servir como cobaia para salvar o grande mestre deles que estava morrendo. Então esse médico fajuto aí chegou até eles oferecendo o antídoto, né? Eu posso salvar eles, mas em troca vocês têm que ser minha cobaia. E acaba que tudo não passava de uma grande enganação, e eles foram ludibriados e acabam pagando por isso, mas no final dá tudo certo. A gente vê que as coisas são resolvidas, o mestre é salvo, eles são salvos e todo mundo termina bem. A terceira etapa inicia e as coisas aqui começam a ficar mais interessantes, vão ganhando forma, mais forma ainda, e nós temos mais uma vez o Kurama batalhando. E dessa vez o Kurama vai enfrentar o Gama e o Toya, que são outros personagens bem interessantes, principalmente o Toya, que tem a ver com essa conexão com os personagens após o torneio, né? Eles tem uma certa ligação ali, não é uma coisa totalmente escrachada, explícita ali pra gente, mas a gente consegue perceber nas nuances. E daí nós temos o Yusuke enfrentando outro personagem lá, que, enfim, não lembro quem é um daqueles secundários, e o Jin que é aquele personagem do cabelo vermelho no anime, que tem uma presazinha pra fora, né, parece um Elias Apso. E ele tem a habilidade de dominar, né, de domar os ventos, então é uma batalha bem interessante, é legal, e mais uma vez eu tô trazendo aqui porque é uma daquelas batalhas em que o Yusuke cria laço com o personagem, com o adversário, melhor dizendo, né, então não é uma coisa completamente hostil ou que não vai ter nenhum significado, lutou e derrotou por derrotar, mas não, ele vai cativando essas pessoas ao longo da sua caminhada. Até que chega um ponto em que tá todo mundo cansado, todo mundo completamente exaurido das suas batalhas. Se não tiver outra pessoa pra lutar, eles vão ser desclassificados. E aí, essa parte é interessante, porque é aí que surge o Kuwabara, né? As pessoas tinham esquecido do Kuwabara, e eu também tinha esquecido do Kuwabara, cara. Porque nas lutas anteriores, ele também tava bem fadigado, ele estava cansado e machucado. Então, enfim, ele ficou de fora um pouquinho por alguns capítulos, e eu acabei esquecendo da existência dele. Enfim, então ele aparece como o grande salvador do time, vence a batalha e a equipe é classificada para a próxima etapa. Então tá vendo? O Kuwabara não é desnecessário, o Kuwabara é muito importante para o time. Beleza, e pra gente fechar essa terceira etapa aí do torneio, fechou com chave de ouro nessa terceira etapa, porque foi muito interessante, porque, enfim, nós tivemos o grande chocamento, né, do ovo do Yusuke. Nasceu, finalmente o monstro, né, do Yusuke nasceu, e a gente descobre que ele é bonzinho. Olha só que coisa maravilhosa, ele não é um monstro maligno, ele é um monstro bem legalzinho, que é o Pio. Se eu não estou equivocado, o nome dele é Pio, porque não foi citado em momento nenhum o nome do monstro no mangá, mas eu lembro que no anime falam que é Pio, porque eu acho que é o que ele fala, né, é o som que ele emite, então é Pio, enfim, e eu gosto muito do Pio, cara, e tem uma cena que eu vou comentar mais pra frente que quebra o meu coração, é simplesmente avassaladora, mas enfim, o ovo nasceu, o Pio apareceu, ele não é um monstro maligno, é um monstro bonzinho, e isso diz muito acerca de quem o Yusuke se tornou. Porém, nem tudo são flores, e ao longo do torneio, o Yusuke vai percebendo que ele não tem força suficiente para enfrentar o Toguro, e é aí que ele precisa passar pela doutrina final para ele melhorar suas habilidades, para ele ficar mais forte, e essa pessoa que vai passar todos os ensinamentos, o ensinamento completo para ele ficar incrivelmente forte e badass é a Genkai. Mas Genkai, ela apareceu do nada? Não, a Genkai era o quinto membro, era o membro misterioso, era o membro mascarado, era a Genkai. Enfim, esse treinamento nessa doutrina final vai ser bem complicada, vai ser difícil pro Yusuke, porque ele vai precisar passar por uma dor que ele nunca vivenciou antes, né? E tudo isso para ele adquirir mais poder, para ele ficar mais forte, para poder bater de frente com o Toguro, porque nas condições que ele estava ali atualmente, ele não teria a menor chance de vencer o Toguro. Beleza, a quarta e última etapa começa e aqui as coisas vão encaminhando para o seu grande desfecho, que é um final incrível, maravilhoso, muita coisa acontece e a gente tem novamente um período ali onde os personagens treinam para evoluir suas forças para a última batalha, né, porque eles se classificaram, né, eles estavam na semifinal, na terceira etapa, e aí eles passaram, foram para a grande final e teve um descanso ali de uns 2 dias mais ou menos, e eles utilizaram esses 2 dias para treinar para chegar na grande final com habilidades melhoradas, né, estando mais fortes, basicamente. E tudo inicia-se com as batalhas do Riei que mostram o quanto ele está mais forte. Ainda não dominou por completo a técnica da chama
Chamas Negras Mortais, mas está bem mais forte e superior do que ele era antigamente. Então, se ele já era muito forte, se ele já era muito legal, se ele já era muito incrível, ele tá 2 vezes mais, ou sei lá, 10 vezes mais. Enfim, ele tá muito insano. E talvez um dos momentos mais esperados dessa saga, um dos momentos mais legais, que é pela primeira vez a aparição do Kurama Yoko. Nossa senhora, que aparição sensacional, cara, muito legal. Então, tem vários momentos que, claro, pra mim não era uma grande surpresa, ou eu esperava ficar, nossa, que horas vai acontecer com tal coisa, quando isso vai acontecer, porque eu já sabia, tem muito tempo que eu assisti, mas eu ainda lembro de bastante coisa, e esses momentos mais marcantes, esses momentos que são fatídicos pra história, é impossível esquecer, né, mas a empolgação, a energia ali enquanto vai lendo, e esses momentos vão acontecendo, é indubitável a emoção, sabe, é impossível tu não se emocionar, tu não ficar mais ansioso ali com tudo que tá acontecendo, porque simplesmente o Togashi cria toda uma atmosfera legal de eventos que vão acontecendo e é simplesmente muito bacana acompanhar tudo isso. E lembra que eu comentei que o Yusuke estava passando por um processo árduo ali para melhorar suas habilidades, para ficar mais forte, e isso acontecendo no decorrer das lutas dos outros personagens, né, enquanto o Kurama e o Riei, o Riei e o Kuwabara vão lutando ali, o Yusuke vai passando por esse processo e é muito legal a cena do Pio, a relação do Pio com o Yusuke, né, porque, bom, os dois meio que são um só, porque o Pio existiu a partir do Yusuke, de quem ele é, de como ele se comportaria, da conduta dele, das emoções e todas essas coisas mais. Então chega um momento ali desse processo, dessa doutrina final da Genkai, pra ela passar todas as habilidades dela de fato pra ele, que ele meio que não suporta mais, ele tá quase sucumbindo ali, e o Pio vai até ele pra ajudá-lo. Então meio que o Pio tenta ajudá-lo nesse processo de evolução aí, de desenvolvimento do personagem do Yusuke, levando água pra ele, mas ao mesmo tempo o Pio também está enfraquecido, também tá fraco, porque os dois são um só. Então basicamente o que acontece com o Yusuke reflete no estado do Pio. E é aí que isso funciona meio que como um gatilho pro Yusuke entender que ele precisa ficar mais forte ainda pra conseguir aguentar esse poder da Genkai. Então é muito legal, porque eu lembro muito, eu tenho uma memória afetiva dessa cena absurda do anime, e eu lembro que no anime é muito melhor, cara. Então tem coisas que o mangá faz que é único, funciona somente para aquela modalidade ali, mas tem outras coisas que no anime é bem superior, e essa cena é uma delas. O apelo emocional é bem mais forte, essa cena no anime, mas é uma cena sensacional em ambos os conteúdos. E enfim, o Yusuke consegue dominar essa habilidade da Genkai, agora ele está completamente ensandecido, e temos então a volta triunfal do Yusuke para o torneio, agora com as habilidades da Genkai e completamente restaurado. E lembra que eu mencionei que lá no iniciozinho da saga, nós tivemos aquela apresentação mostrando o poderio dos personagens e tudo mais. Mais uma vez isso acontece aqui com a equipe do Toguro, e a gente conhece a força dos personagens, é a hora de mostrar a batalha deles, e nós vemos o quanto eles são fortes. É uma força monstruosa, meio que já pra deixar explícito na cara pra gente que eles vão enfrentar uma tarefa bem difícil ali, que eles vão enfrentar oponentes que eles nunca enfrentaram antes, com forças nunca antes vistas, então eles vão precisar se esforçar ao máximo. E nessa jogadinha aí, nessa brincadeira, nós conhecemos um dos irmãos Toguro, que é o irmão mais velho, que não é o Toguro fortão, na verdade é o outro baixinho, ele é mais velho do que o Toguro que a gente conhece, né, enfim, o fortão, e a gente vê o quão implacável ele é. E é a questão de ser implacável no sentido de maldade. Eu sou diferente do meu irmão, ele faz promessas e cumpre, eu faço promessas e eu tô cagando pra isso, eu vou te matar. E ele mata sem hesitar, sabe? Então a gente vê o quão sinistro esse cara é. Nós temos um corte ali que acontece na história e somos direcionados a uma narrativa ali envolvendo mais o Toguro, o outro Toguro, né, o Toguro forte, e a Genkai. Esse ponto é interessante pra gente conhecer um pouquinho mais do passado dos personagens. Então, sempre tem um background, sempre tem uma história por trás ali, um pano de fundo interessante, e agora é a vez de conhecermos um pouquinho da história do Toguro. Eles se conhecem faz 50 anos, né? E aí você me pergunta como é que o Toguro continua com a mesma forma e tudo mais, porque ele vendeu a alma dele, e por isso ele permaneceu todos esses 50 anos tão vivo, né, tão cheio de energia e tão forte, diferente da Genkai, que nós temos a apresentação de quando ela era mais novinha e agora, né, atualmente mais velha e tudo mais. Então tem toda uma explicação, tem todo um contexto ali, e basicamente o Toguro, ele não aceitava a velhice, ele não enxergava isso com bons olhos, isso não deveria existir, então ele fez esse pacto para nunca ficar fraco, né, e sempre, cada dia mais, evoluir e ficar mais forte, poderoso, mais do que qualquer outro ser no universo. Então basicamente essa era a grande
ideia que o Toguro tinha, mas não para por aí. E no finalzinho desse vídeo aqui, que é o final da saga, eu comento acerca do desfecho da história do Toguro e da Genkai. Mas o mais importante que a gente precisa saber é que eles vão batalhar. O Toguro esperou essa chance por 50 anos e ele está focado com bastante afinco em desafiar a Genkai e matá-la. E já adiantando bastante coisa aqui, ele consegue matar a Genkai. Logo após a morte da Genkai, quem é que aparece? Ele mesmo, Yusuke. Ele presencia os momentos finais da Genkai e jura vingança contra o Toguro. E aí inicia a última etapa do Torneio das Trevas. Luta vem, luta vai, acontece vários embates ali entre os personagens, mas, como eu comentei anteriormente, reiterando, eu quero trazer só os pontos mais importantes, né, de mais relevância, vamos dizer assim, para entender um pouco da narrativa, caso tu nunca tenha lido e você esteja acompanhando por aqui, tá? Nós temos novamente a aparição do Kurama Yoko, é necessário que ele utilize essa habilidade, e é interessante a gente ver o quanto ele detesta essa forma, né? Quando ele assume a forma de Kurama, né, que é o Shinichiro, alguma coisa assim, que é a forma humana dele, não consegue meio que se desassociar dessa forma. Ele acha, não sei se ele se acostumou, não sei se ele gosta, mas quando ele se transforma no Kurama Yoko, ele muda completamente a personalidade. Ele se transforma meio que um yokai de fato. Então talvez esse seja um dos motivos dele não gostar da transformação, né? Porque ele meio que perde algumas sensibilidades humanas ali, né? Então isso torna ele meio que completo demônio, e ele talvez não goste dessa ideia, então por isso que ele evita se transformar ao máximo nessa versão de yokai, né, do Kurama Yoko, mas quando ele se transforma, meu amigo, sai da frente porque o cara vai destruir toda a gente. E o Riei que volta agora, só que ele dominou as chamas negras mortais e agora o moleque tá imparável, tá sensacional. Então enfim, se eu já gostava do Riei, agora eu gosto ainda mais porque o moleque está completamente ensandecido, sai da frente porque ele está absurdo. E são com essas aparições nas batalhas, com essas novas forças adquiridas aí, novas habilidades, principalmente mais pro Riei do que pro Kurama, que eles vencem as batalhas que precisam para deixar a grande batalha pro final, a cereja do bolo, que é o Yusuke versus o Toguro. Esse é o momento mais esperado de toda essa saga, que é quando o Yusuke vai meter a porrada na cara do Toguro, cara. Todo mundo fica ansioso, eu fiquei ansioso pra caramba esperando esse momento, e enfim, ele acontece, e cara, muita coisa acontece mesmo. O Kuwabara quase morre pro Yusuke poder despertar completamente a força dele pra derrotar o Toguro, mas não quero comentar esses pormenores, eu só preciso dizer pra vocês que é uma luta insana, é uma luta incrível, e vão vários capítulos aí dessa batalha, eu gostei pra caramba de acompanhar cada detalhe ali, cada nuance do personagem, tanto do Yusuke quanto do Toguro, e ver que eles meio que são comparados ali no decorrer dessa batalha, com um sendo um reflexo do outro, mas com personalidades opostas, sabe? Eles meio que têm o mesmo desejo de ser forte, de alcançar a força, mas eles vão optar por caminhos diferentes para alcançar esse objetivo, sabe? Então, basicamente isso. Então é muito legal, tem todo uma carga emocional por trás daquilo, tem todo um contexto interessante e que norteia os pensamentos de cada um. Então não é meio que uma batalha simplesmente por batalha. Tem alguns objetivos por trás, tem motivações fortes que regem a vida de cada um deles ali, para no final a gente chegar no grande esperado, que é a vitória do Yusuke, a vitória do time Urameshi. Torneio concluído, vencedores definidos e, bom, tinha uma proposta, na verdade, tinha uma grande recompensa para o grande campeão, que seria realizar, que seria conceder qualquer que fosse o desejo de quem vencesse. Isso acaba caindo por terra, porque tudo é destruído, não existe nada ali, tudo vai pros ares, vai pro caramba, na última batalha do Yusuke contra o Toguro, e ninguém realiza desejo nenhum. Mas enfim, ninguém liga pra isso, ninguém tá nem aí, todo mundo segue sua vida. E lembra que eu iria comentar acerca da história do Toguro pra finalizar a narrativa dele? Enfim, este é o momento. Nós temos meio que uma leve redenção ali do Toguro, quando eles se encontram no pós-vida, a Genkai e o Toguro se reencontram no pós-vida, e nós descobrimos que tudo o que aconteceu com o Toguro é porque em um momento da vida dele, quando ele ainda era humano, um grande yokai meio que ceifou a vida de todos os amigos dele, de todas as pessoas que ele considerava muito, e ele não pôde fazer nada porque ele não tinha força, então ele se culpava. E é interessante que após isso, tudo que ele faz, né, os caminhos que ele toma, né, as decisões dele e quem
ele se torna, tudo isso era o peso da culpa que ele não conseguia suportar. Então meio que a gente tem uma redenção ali do personagem e ao mesmo tempo a Genkai retornando ao mundo dos vivos, porque ela vai continuar morta? Nada disso, ela ainda tem muita coisa pra fazer, principalmente auxiliar o Yusuke para que ele não venha se tornar um Toguro da vida. E isso são palavras do próprio Toguro. Então, nós temos essa redenção do Toguro e a Genkai voltando à vida. Bom, e esse aqui foi o vídeo de hoje, comentando acerca da saga do Torneio das Trevas. Assim finaliza essa saga, finaliza de uma maneira bem agradável, bem amistosa ali, enfim, né? Então a gente finaliza aqui essa saga e no próximo vídeo eu já trago pra vocês a terceira grande saga de Yu Yu Hakusho, que é a saga do Portão do Inferno, que eu tenho uma vaga memória ali, uma vaga lembrança de que essa é uma das melhores, na minha opinião, porque tem um dos melhores vilões de toda a história. Mas enfim, vamos com calma, esse daqui foi o vídeo de hoje. Se você chegou até aqui é porque provavelmente você gostou, na verdade, então eu peço, deixa o teu like porque é muito importante, ajuda no engajamento e me motiva a continuar gravando esses vídeos aqui pra vocês. E se tu não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações pra tu não perder nenhum vídeo futuro que a gente enviar, e deixa aqui nos comentários o que é que tu achou dessa saga, beleza? Eu conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo, abraço!